primeiro foi o grupo de WhatsApp da família. Depois a coisa começou a ficar um pouquinho mais complicada, até na mesa do bar, ali com seus amigos, até que você se pegou na rua, sentindo raiva de gente que você nem conhecia, mas porque ele estava usando ali roupas, símbolos de cores que representavam posições políticas, ideológicas diferentes daquelas que você acredita, defende. Quando foi que nós nos radicalizamos? Humanamente, programa da Band News FM que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje vai falar justamente sobre a radicalização política do país. Comigo, sempre as mais equilibradas análises do psiquiatra Daniel Barros. Daniel, a bomba hoje é toda tua, viu? Oi! Hoje temos esse desafio aqui de conversarmos sobre esse radicalismo, né? Enquanto eu via você abrir, Ellen, eu estava pensando que eu sempre disse, ou pelo menos quando eu comecei a refletir sobre o radicalismo principalmente nos últimos 2 anos, talvez eu tenha começado a pensar e refletir, escrever sobre o tema, que é uma parcela pequena da população. Sempre pensei assim, puxa, né, os radicais estão nos extremos, os extremos representam uma minoria. A maioria das pessoas não é radical. Eu ainda acho isso, né, eu ainda acho que existe uma distribuição, que a gente chama de distribuição normal, né, que é como altura, tem a maioria das pessoas numa média, um extremo de pessoas muito baixinho, um extremo de pessoas muito alta. Mesma coisa para qualquer característica, né? Afinação para cantar. Tem as pessoas que cantam muito mal, uma minoria, as pessoas que cantam muito bem, uma minoria, e a maioria está aqui na média brincando de karaokê. E o radicalismo, eu penso que ele segue a mesma distribuição, né? A maioria das pessoas está aí no meio termo, sabe? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mais para um lado ou mais para o outro, mas sem chegar ao radicalismo. Agora, eu repensei, diante dos últimos acontecimentos, em a proporção, né, o número absoluto de pessoas que representam esses radicalismos, porque embora seja uma minoria, em 200 milhões de pessoas, né, se a gente estiver falando de qualquer porcentagem, por menor que seja, a gente já está falando de muita gente, né? Se a gente estiver falando de 10% das pessoas, a gente já está falando de 20 milhões de radicais para um lado e talvez 20 milhões de radicais para o outro, a gente já está falando de 40 milhões de radicais, então, sei lá, 20% da população é radical. É complicado, viu? Eu acho que é um desafio maior do que eu mesmo imaginava. Pois é, Daniel, e eu acho que dentro deste desafio maior do que tu mesmo imaginavas, entra uma outra questão. Sim, os radicais podem ser uma minoria, mas esse radicalismo, ele é tão estridente que ele acabou atingindo a todos nós. Mesmo que eu não seja radical, de alguma maneira eu sou atingido por ele, eu me sinto incomodado por ele, né. Então, É. é nesse ponto que eu acho que, a gente chegou e conversando, né, para tratar desse programa, porque, assim, chegou um momento que até aquela pessoa equilibrada, sensata, que não vai estar numa manifestação na rua, que não tem adoração política nem por um lado nem por outro, de repente ela se vê arrastada para o Uhum. meio destes sentimentos que são desagradáveis. Por que que isso acontece? Então, eu acho que mesmo sendo minoria, né, o radicalismo ele é uma minoria estridente, uma minoria barulhenta. Até se a gente pensar na definição, né, do moderado, uma pessoa que tem uma preferência, não é nem necessariamente que ela é neutra ou isenta, ela pode ter uma preferência clara, mas ela é tranquila, né? A maioria das pessoas tem mais o que fazer, enfim, não se preocupa tanto com a situação, não está tão envolvida de afetos com relação a isso. Só que, então, justamente por isso, é mais silencioso. Né? Você não fica gritando se você não é apaixonado por uma causa, né? Você não vai se mobilizar, você não vai ficar brigando com tanta intensidade. E aí, o que acontece? A minoria mais radical é aquela mais aguerrida, mais investida de afetos, mais mobilizada por paixões, e é ela que grita.
e é ela que se manifesta. Então, o que a gente vê na prática são os gritos de uma minoria. Já vimos que não é uma minoria pequena, né? Mesmo minoria em milhões de pessoas, são em centenas de milhões de pessoas, uma minoria são milhões de pessoas, então é bastante gente, suficiente até para causar impactos na prática, mas, mesmo sendo minoria, é quem domina o debate, é quem domina a conversa. Você pode ver em qualquer grupo de troca de mensagem que você esteja, são sempre os mesmos que estão debatendo, são sempre os mesmos que estão discutindo. Tem lá 40 pessoas no grupo, 50 pessoas no grupo, são 10 que estão lá puxando as conversas. De vez em quando um participa, outro participa, mas os mesmos ali, 5, 6, estão puxando os gritos de um lado para o outro. Então, a gente fica com a impressão, como a gente só ouve grito, a gente fica com a impressão que só é possível conversar gritando. E nessas, cada um quis gritar mais alto, e talvez a maioria da população ficou meio perdida, né? Em meio a esses gritos, sem saber muito para onde olhar, e sendo arrastada, porque você começa a ficar desconfortável, né? Você começa a ver ofensa, você começa a ver acusação, você começa a ver hostilidade, você começa a ver tripudiar um do outro, né? Desqualificar, e isso é agressivo. Isso é ofensivo, isso traz mal-estar. Então a gente começa a ser empurrado também, né, para uma preferência mais intensa e muito por conta dessa sensação ruim que a gente tem. E existe alguma maneira de eu me preservar, quer dizer, ou de pelo menos eu não me sentir tão contaminado com isso, se eu sou essa pessoa equilibrada para amanhã eu não estar no meio dessa massa, eu não ser um destes estridentes? Então, Ellen, é complicado, viu? Porque até a gente fez uma coluna do Humanamente falando sobre o impacto emocional das ofensas. E as ofensas, teve um estudo de ressonância magnética mostrando ali a resposta do cérebro diante das ofensas, e ela capta a nossa atenção imediatamente. Eles até, os autores, comparam com um tapa, né? A ofensa é como um tapa, porque ela não tem como ser ignorada. Quando você é ofendido ou quando você vê alguém sendo ofendido, aí é o problema de você estar lá ativo nos grupos de troca de mensagem, pode nem ser contra você, mas você vê alguém xingando o outro, aquilo imediatamente capta a sua atenção e gera uma resposta negativa imediata. Ok, uma vez, tá, não vai acontecer nada, mas você passar nisso horas da sua semana, né, sendo assim, tendo a sua atenção captada imediatamente, inevitavelmente, e te trazendo emoções negativas, isso cobra um preço, por isso que a gente ficou tão cansado, entre outros motivos, esse é um dos quais deixou a gente tão cansado e tão desgastado. Tudo isso para dizer que eu acho que a melhor maneira é dar um tempo mesmo, sabe? É fazer uma dieta. A gente fez um programa, né, sobre a nossa dieta de consumo, não alimentar, mas de consumo dos nossos alimentos da alma, né? O conteúdo que a gente consome, as coisas que a gente lê, as notícias que a gente vê, as discussões que a gente acompanha. Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com isso, né? Você não pode almoçar, jantar, tomar café da manhã de bala de goma e sorvete, bolacha, porque isso vai fazer mal, você vai ter um infarto, você vai ter um pico de pressão, vai ter diabetes, o seu organismo não está preparado para isso. A nossa mente também não está preparada para, acho que, tanta hostilidade e tanto radicalismo, sabe? Tanto debate. Então, eu pelo menos tenho, pensando sobre isso, tenho descoberto para mim o caminho de dar um tempo mesmo, de sair de discussões, se precisar sair de grupo, sai de grupo, ou se conseguir silenciar o grupo e não entrar em discussões, isso eu acho que ajuda bastante. A gente precisa ter um pouco mais responsabilidade no nosso próprio consumo. Sabe que eu já mencionei aqui no Humanamente que muito antes de eleições de 2018, enfim, muito antes de 2018, eu deixei o grupo de WhatsApp da minha família. E eu senti, e agora o que você está falando corrobora, uma economia de energia. Melhorou a relação com a família e eu senti uma economia de energia. Então não é bobagem não, é isso. É uma economia de energia, de reservas psicológicas mesmo que a gente tem que fazer. Exatamente, é isso mesmo. Para a gente se debruçar sobre esse tanto de informação e para a gente ficar ainda levantando o escudo, né, tentando se resguardar desses impactos, consome energia mental mesmo. E a energia mental a gente esquece que
é energia, o mesmo alimento que a gente consome que nos permite correr ou subir uma escada, é o mesmo alimento que nos permite pensar. O nosso pensamento gasta energia física, né? Então, sim, se a gente consegue fazer esse regime, né, ou esse gerenciamento, a gente consegue se cansar muito menos, porque a gente está poupando energia na prática. Bom, e ajuda a preservar as relações também. É um outro ganho que você tem. Sem dúvida nenhuma. Daniel, eu quero te trazer aqui, como sempre, um desafio, né? Porque é esse meu papel aqui para você. Eu ouvia e tenho acompanhado alguns pensadores sobre o Brasil atual. Um deles é o professor e filósofo da USP, o Vladimir Safatli, e ele tem defendido há algum tempo o seguinte: ele diz que está na hora de aceitar um horizonte de irreconciliação do Brasil. E por quê? Qual é o princípio dele nisso? Ele diz o seguinte: porque nós temos elementos estruturais da nossa sociedade em que nós não temos sequer uma história comum, né? Uma história comum significa o seguinte: que todos aceitem que certos fatos ocorreram e que por causa de certos fatos nós tivemos certas consequências. A nossa sociedade nem isso é pacífico. Nem todo mundo aceita que aconteceu certo fato que, em decorrência dele, tivemos consequências. Uhum. E talvez há pontos que são irreconciliáveis. Por exemplo, como que eu abro um espaço de escuta para alguém que diz que é ok a tortura? Eu acho que está tudo bem. E eu quero chegar nesse ponto contigo, Daniel. Quando a gente vê que os discursos estão ficando radicalizados, haverá sempre um espaço para tolerância e diálogo? Ou é momento de aceitar que há um horizonte de reconciliação e que com esse horizonte a gente vai ter que partir para novos pensamentos, para aceitar, inclusive, que, bom, aqui a minha tolerância não vai. Eu acho que eu concordo discordando, Ellen, porque eu concordo que existirão pautas e existirão princípios que a gente não vai conseguir chegar a um ponto comum, né? Enfim, é igual tem gente, e não é só no Brasil, tem gente no mundo que nega a existência do Holocausto, por exemplo, diz que não, os judeus não foram dizimados, isso aí foi mentira, não foi bem assim. Existe o negacionismo do Holocausto, existe o movimento sério do terraplanismo, gente inteligente, gente séria, não é gente que está de brincadeira, até que defende lá por mil e uma causas ali, mil e um fatores, o terraplanismo. Existe gente do movimento anti-vacina. Existe médico que é contra a vacina, então o sujeito é formado, ele teve as mesmas informações, ele tem o mesmo, enfim, mesmo acesso ali ao conhecimento, mas por outras razões, ou por, enfim, questões desde história pessoal, personalidade, crenças, valores e identificação, ele é anti-vacina. Então existe, eu acho, alguns temas ali que vão ser irreconciliáveis, que de fato a gente não vai chegar num consenso. Mas o que eu discordo, Ellen? Eu discordo porque a sociedade, os indivíduos, né? A sociedade é feita pelos indivíduos. A sociedade é esse conjunto, esse mecanismo que emerge da soma dos indivíduos, que é maior do que a soma de todos nós, né? É algo que surge, não é 2 mais 2 igual a 4, né? A sociedade é 2 mais 2 igual a 25, porque essa é a característica das propriedades emergentes. E os indivíduos, eles não se relacionam única e exclusivamente baseado numa pauta. Eu lembro de uma campanha, era muito interessante, uma campanha de uma bebida, que as pessoas ali, duas pessoas, chegavam, que não se conheciam, chegavam num galpão e tinham que construir um balcão de bar ali. Então elas se ajudavam e tinha ali tipo um quebra-cabeça, elas tinham que colocar uma peça encaixando na outra e martelar e pregar, e elas construíam um balcão de bar e aí abriam e começavam a beber juntas, né, comemorando aquilo que elas tinham construído. E aí, enquanto isso, na hora que elas começavam a beber, vamos ver um filminho. E aí aparecia a entrevista de um e de outro. E eles descobriam naquele momento que eles eram pessoas de crenças absolutamente opostas. Um era um transexual, o outro era uma pessoa contra o transexual. Um era de esquerda, o outro era de direita. Um era anti-arma, era ativista contra as armas, o outro era de clube de tiro.
E aí, depois que as pessoas já estavam conectadas, elas já tinham construído alguma coisa juntos, elas já tinham ali trocado ideias, elas descobriam essa característica sobre si, né, uma sobre a outra, e eram entrevistadas. Eu falava, e aí? Agora que você descobriu que essa pessoa é oposta a você? Não, eles minimizavam. Bom, ele acredita nisso, eu acredito naquilo, mas tudo bem, pô, a gente teve uma conversa legal, a gente conseguiu fazer alguma coisa. Então, eu acho que existe um interesse de muitos atores políticos na irreconciliação. É do interesse de muita gente que nós briguemos e que nós estejamos divididos. Porque quando eu brigo com você porque eu acredito numa coisa e você em outra, e eu começo a discutir com você, eu aumento a sua adesão à sua postura. Se eu sou de direita e você é de esquerda e eu começo a atacar a esquerda, você fica mais de esquerda ainda. Então é interesse da esquerda ou da direita, ou de cima ou de baixo, ou de claro ou de escuro, qualquer polarização que exista, é interesse de quem lucra com a polarização que a gente esteja dividido. E o que eu estou querendo dizer é que a gente pode se relacionar para além disso. Né? A gente pode se relacionar independente do time que você torce, você pode ser muito amigo de uma pessoa que defende outro partido, ou que defende outra ideologia econômica, ou que defende outra pauta, porque nós não somos reduzíveis ou redutíveis a uma característica da nossa personalidade. Eu não sou só um psiquiatra, né? Porque tem gente que odeia psiquiatra, então não vai poder falar comigo. Pô, mas pera, eu também escrevo livro, eu também vou na igreja, eu também falo na rádio, eu também sei fazer malabarismo com 3 laranjas. Não podemos nos relacionar em outras esferas que não seja a psiquiatria? Ou o seu ódio à psiquiatria é tão intenso assim? Se o ódio à psiquiatria é assim tão intenso, tem alguém lucrando com isso. Então, é por isso que eu discordo. Eu concordo que há temas que são irreconciliáveis, mas eu não concordo que isso inviabilize uma unidade da sociedade. Tem uma corrente que fala muito de comunicação não violenta, que é você tentar sair da coisa binária, né, bem, mal, certo, errado, culpado, inocente, e eles partem um pouco, você me corrija se eu estiver errada, tá, Daniel, de você tentar se conectar com a nossa humanidade compartilhada, né, com o que a gente tem de humanidade compartilhada. Estaria aí um pouco a chave para a gente tentar o diálogo? Como é que funciona isso? Exatamente. A comunicação não violenta é uma técnica extremamente interessante, muito indicada para quem quer dialogar, né? Vamos partir do princípio que, enfim, a gente quer construir uma sociedade apesar das nossas diferenças. E a base é justamente isso, falar assim, olha, a pessoa que está do lado de lá, dizendo alguma coisa, por mais que você não concorde, isso que ela está dizendo reflete uma necessidade, reflete algo dela, reflete algo que ela precisa, algo que ela acredita e que é necessário. É, e essa necessidade, ela está encontrando a resposta dessa maneira. Então, primeiro, vamos respeitar a necessidade, vamos identificar que a pessoa não está ali de maldade, ela não está ali necessariamente, eventualmente está, mas eu, de fato, aí eu acho que é a minoria absoluta, né? Fazendo alguma coisa só por prazer de ser cruel. A pessoa está refletindo ali um medo, uma necessidade, um desejo, e a gente pode estender a mão em direção a isso. Não necessariamente concordando, olha, eu não concordo que a proposta de X ou de Y é a melhor maneira de se alcançar essa necessidade, mas eu posso tentar me aproximar de você, reconhecer a sua dor, reconhecer a sua necessidade, porque no final todos nós temos, né, as nossas dores e as nossas angústias, e eu quero ser reconhecido das minhas angústias. Então a pessoa pode falar, Daniel, eu não acho que a psiquiatria seja o caminho para se tratar das pessoas que têm transtornos mentais, mas eu entendo que você acredite nisso e vamos tentar tratar dos transtornos de todo mundo, eu com a minha abordagem, você com a sua, sem eu querer aniquilar a psiquiatria, nem você querer, quer dizer, né, sem eu ser aniquilado, nem querer aniquilar o outro. A gente parte desse princípio, né, Ellen, de a gente não querer a aniquilação do outro. Eu acho que essa é a base da qual a gente tem que partir. Dentro dessa base, eu lembrei de uma coluna que você fez, Daniel, falando sobre compreensão de mensagens, né? E até você usou como exemplo, a gente teve os bloqueios das estradas pelos apoiadores do presidente derrotado Jair Bolsonaro,
E aí o Bolsonaro foi, né, e fez uma mensagem que era mesmo meio ambígua, né, era para deixar as estradas, mas não era também reconhecendo o resultado da eleição. E aí você disse: "Pô, mas como é que as pessoas entendem essas mensagens de maneira distintas, né? Como é que você diz assim, deixa a estrada e a pessoa diz: "Não, mas talvez não foi isso que ele quis dizer"?" E aí eu achei muito interessante que você falou sobre investimento que você faz, né, assim, numa crença, numa ideologia. Eu queria trazer esse tema aqui. Quando você olha para o outro com essa humanização, implica também entender que esse outro fez todo um investimento naquilo que ele está acreditando, né. Passa por aí? Claro, você pode ficar com raiva de alguém que está bloqueando a estrada, né? Está ali num caminhão estacionado bloqueando a estrada e travando o país. Eu não estou dizendo que a pessoa está certa, não é, a questão aqui não é estar certo ou estar errado. Quem vai definir isso é a polícia, é a justiça, se é crime, se não é crime, não é disso que a gente está falando. Eu estou falando de você ter um ódio dessa pessoa, você ter uma raiva dessa pessoa, como se ela fosse simplesmente, então, de novo, uma pessoa má que quer prejudicar o país. Agora você pode olhar para essa pessoa dizendo qual o grau de investimento afetivo que essa pessoa fez num discurso, numa crença, com quantas pessoas da família dela ela brigou, com quantos relacionamentos ela esgarçou, quantos vínculos ela desfez para defender, por exemplo, que as urnas não eram confiáveis e que o resultado que não fosse aquele que ele esperava seria fraudado. Essa pessoa, ela cevou essa crença, ela alimentou essa crença, ela defendeu isso publicamente, ela, de novo, brigou com familiares, ela eventualmente rompeu namoro, até casamento por causa dessa crença. Como que agora a gente espera que ela simplesmente fale assim, não era assim, não era mentira, então quer dizer que é para aceitar o resultado da urna? Tá bom. Então tá bom. Então briguei à toa, terminei o namoro à toa, separei do casamento à toa, gastei meu tempo todo à toa. Não dá para esperar isso tranquilamente dessas pessoas, né? Então, quando a gente olha dessa maneira, você consegue entender com um pouco menos de raiva mesmo, né? Você consegue diminuir os seus afetos negativos com relação à pessoa, não para dizer, de novo, se ela está certa ou se ela está errada de fazer isso, mas é para a gente tentar pensar um pouco numa cultura de paz mesmo, né, Ellen? Não de fomento de ódio, porque aí o cara bloqueia a estrada porque odeia um, e aí o sujeito que tem a estrada bloqueada odeia o outro, e aí de ódio em ódio a gente vai se exterminar todo mundo, né? Não, e fora que esse sentimento de ódio que você sente é isso, né, você se sente arrastado, você se iguala ao outro e acaba sendo incomodado por esse sentimento, né, isso te faz mal, né, isso nos faz mal, né. Exato, porque é um sentimento desagradável, né? E claro que você sentir raiva do outro não vai fazer o outro desaparecer. Então você fica passando mal, você fica se sentindo mal, fomenta isso no outro, porque quando você age com relação ao outro com raiva, o outro fica com uma raiva, a gente vai subindo a raiva média do país e não resolve nada, né? Daniel, passamos aqui sobre a radicalização da sociedade, mas eu queria falar um pouquinho de massas. Você falou que nos últimos 2 anos vem pensando sobre radicalização, mas dei uma olhada nas suas colunas, na verdade, lá desde 2013, quando a gente começou a ver protestos no Brasil, você vem falando, já pensando sobre este tema, e aí eu vi que você traz um pouco uma reflexão sobre como mudou o nosso olhar sobre as massas. E é importante a gente entender um pouco esse funcionamento das massas, né, e como o olhar das ciências sociais sobre as massas também mudou, porque, a gente está falando ali de indivíduos, mas que juntos, conseguem conferir a cada um certo sentimento de pertencimento, né. É muito interessante esse movimento, né, no que talvez o movimento de massas tenha me chamado a atenção pela primeira vez mais intensidade ali nos protestos de 2013, e aí eu fui dar uma olhada sobre o que tinha, né, de teorias e de reflexões sobre isso, e tem uma ideia ainda inadequada,
de que as massas elas são irracionais. Então, quando as pessoas se reúnem em massa, aí elas perdem a sua racionalidade e agem assim de uma maneira que nem bicho, né? Vai para qualquer lado. E isso era uma teoria que muito se falava, e até hoje, né? Tem muita gente que pensa nisso, mas a partir dos anos 60 ali, os estudos começaram a ver o seguinte, não, peraí, não é bem irracional, não. Quando as massas se reúnem, de fato, o sujeito, ele se comporta de uma maneira que ele não se comportaria individualmente. Muitas vezes ele tem atitudes mais extremas, para um lado, para o outro, que ele sozinho não teria, mas não significa que é aleatório, que é irracional. Tem ali, muitas vezes, sim, uma direção, seja, sei lá, anticapitalista, antifascista, anticomunista, anti-TSE, anti seja o que for. Existe um movimento, existe uma direção que é racionalmente dirigida, existe um objetivo. E isso, obviamente, é manipulável, né? Isso pode ser cooptado, pode ser dirigido por pessoas que têm interesse. Então, nós vamos aqui fomentar a massa nesta direção. E aí ela vai, né, e age como não agiriam esses indivíduos sozinhos, né? Então, você não consegue imaginar muitas vezes o sujeito sozinho na casa dele, ou encontrando, né, um político e xingando o político na cara ele sozinho. Mas ele, numa massa de pessoas, ele tem essas posturas mais radicais. Existe um fenômeno que é chamado risk shift, né, uma mudança em direção ao risco, que vem desse pensamento de grupo, né, de as pessoas irem alimentando umas as posições das outras. O sujeito acha que a posição do grupo é diferente da dele individualmente, então ele vai mudando em direção ao grupo, ele vai se alinhando ao que ele acredita ser a opinião do grupo, e o grupo acaba sendo mais radical do que cada indivíduo isoladamente. E isso, de novo, é bastante útil, dependendo do interesse de quem está por trás ali, ou de pessoas que têm condições ou possibilidades de influenciar a percepção das massas. E por que que eu quis trazer a massa na abertura desse nosso último bloco? Porque a gente, quando começa a se identificar com uma determinada visão de mundo, nós não começamos de forma dificilmente, pelo menos a gente começa de forma radical, né. Acho que assim, a gente tem afinidades com uma determinada teoria, a gente olha para o mundo, né, de um determinado espectro, mas tornar-se radical é um processo, né. E aí a massa tem ali um papel nisso. Tô errada, Daniel? É, na verdade, o radicalismo ele tem essa sensação muitas vezes de surgir de repente, né? Quase como uma experiência ali de uma revelação, de uma epifania, em que de repente então a pessoa se vê lançada naquele movimento, assim, ela de repente cai a ficha para ela e aquela crença se revela e se impõe para ela, né? Como quase como uma verdade absoluta. É, então, é súbito, né? Muitas vezes essa revelação ou essa ficha que cai, a pessoa fala, putz, era isso o tempo todo e eu não sabia. Pode ser súbito, mas, claro, que vai sendo plantado, isso vai sendo semeado, né? A pessoa vai se apropriando ali de algumas ideias, ela vai se aproximando de alguns conceitos, ela vai simpatizando por determinadas propostas, até que isso se junta aí tem muito a ver também com a personalidade da pessoa, com, enfim, as suas necessidades, né, com o seu estado emocional, às vezes até transitório, e algumas pessoas vão entrar por esse caminho da radicalização, né? O que é essa radicalização, né? Ele não é você só acreditar em alguma coisa, você só ter essa visão de mundo, é você ir aos extremos, né? É você justificar coisas que você numa postura mais moderada não justificaria, é você justificar cometimento de crimes, por exemplo, em função de determinada defesa de determinada postura, ou mesmo até, como você deu de exemplo, você ter uma leitura quase que individual da realidade.
né? Então, aí o presidente Bolsonaro vai e faz um vídeo pedindo para as pessoas não bloquearem as estradas. Aí ele foi claro, ele foi transparente. Aí ele falou assim, gente, bloquear a estrada é ruim para todo mundo, é ruim para o país, fere o direito de ir e vir, por favor, desbloqueiem as estradas. E aí, dentro dos grupos mais radicais, teve gente achando que era um sósia, que aquilo era uma montagem, que ele jamais faria isso. E aqui, de novo, sem julgar se é certo ou errado paralisar a estrada, não é meu papel, não sou o advogado, não sou do direito, né? Deixa as pessoas que sabem disso falar. Eu estou aqui só para entender como uma pessoa vê um vídeo do presidente dizendo desbloqueia a estrada e fala, não era ele ou não foi isso que ele quis dizer. Isso é esse extremo do radicalismo. E me lembra, Ellen, sabe também, uma coisa que acho que é mais fácil do ouvinte se identificar, é mais fácil do ouvinte entender do que eu estou querendo falar. Quase todos nós já nos apaixonamos em algum momento. Na adolescência, ou ali no começo da juventude, ou mesmo já adulto. E quando você está apaixonado, eu queria que o ouvinte lembrasse assim, como ele observava, como ele enxergava, como ele olhava para a pessoa por quem ele estava apaixonado. Como ele interpretava os sinais. Às vezes a pessoa olhava assim, um olhar que em qualquer circunstância a pessoa ia dizer que foi por acaso. A gente trocou olhares ali por acaso. Mas o apaixonado fala, não, ela me deu um olhar ali e ela sustentou um segundo a mais aquele olhar, hein? Acho que ela estava me dando bola. Quando ele me entregou ali sei lá, o bilhete único, ele encostou na minha mão. Foi de propósito que ele encostou na minha mão. Ele também está querendo me dar sinais. Quando a gente se apaixona, o nosso estado de afeto ele é tão intenso que o afeto ele compete com a razão. Então, o nosso olhar deixa de ser racional sobre os aspectos da realidade e começa a ser tingido por essa paixão, a ponto de teóricos antigos, né, psiquiatras antigos, descreverem um estado chamado de catatimia, que é o estado extremo da paixão que leva a uma distorção da realidade. A pessoa vê a realidade de forma distorcida, diferente do que todo mundo vê. Então, é um pouco isso, né? A gente não está falando de uma paixão romântica, mas no fundo a gente está falando de um afeto tão intenso que leva as pessoas a verem a mesma situação, o mesmo vídeo, a mesma realidade e interpretarem de uma maneira absolutamente diferente de nós. E eu acho que se você não está vendo da mesma maneira, gritar, xingar de volta, apontar o dedo, nunca fez ninguém se desapaixonar, né? É verdade, é uma boa Tem uma analogia travadinha para a aqui. gente usar nesse momento, Daniel, é uma boa analogia. Daniel, nosso programa vai chegando ao fim. O que a gente pode aqui, para concluir esse Humanamente sobre radicalização, sobre possibilidade de diálogo, deixar como mensagem final para os nossos ouvintes? Eu acho que lembrar que antes da ideologia política do time que torce ou da bandeira que carrega, tem um indivíduo, tem uma pessoa, né? Ninguém é só psiquiatra, ninguém é só jornalista, né? A Ellen é jornalista, mas é mãe, é esposa, né? Enfim, é companheira, é alguém para dialogar, é vizinha, né? É condômina. A gente tem um monte de papéis que nos compõem. Eu não sou, que nem eu falei, eu sou psiquiatra, mas além de psiquiatra, eu sou pai, eu sou marido, eu sou escritor, eu sou vizinho, eu sou condômino, né? Eu sou nadador. Então, tem um monte de coisas que nos definem. Se a gente conseguir olhar para além dessa camada que está sendo de propósito, reforçada diante das nossas visões. Tem muita gente que tem interesse que nós só olhemos para o nosso cunhado como petista ou como bolsonarista. Tem muita gente que lucra quando você olha para os seus vizinhos como esquerdistas ou como direitistas. Então, se a gente conseguir olhar para além disso, eu acho que é o primeiro caminho, e talvez o único caminho que eu conheço, para a gente reintegrar a nossa sociedade, apesar de termos alguns pontos que vão ser irreconciliáveis, mas a gente não pode ser reduzido a esses pontos, eu acho.
Por aqui, o diálogo é sempre possível. Você pode escrever para a gente, viu? Pode conversar conosco nas nossas redes sociais, mandar o seu recado, sugestão de pauta. Humanamente está sempre aberto para você. Pode compartilhar esse programa com quem você quer se reaproximar agora, depois das eleições, com quem você quer abrir um canal de escuta, de conversa. Nós estamos no canal do YouTube da Band News FM, nos tocadores de podcast, no site da Band News FM também. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá!